Olá, bem-vindo ao canal O Programas. Eu sou o Lucas e esse é mais um vídeo da série SQL Básico ao Avançado. Nessa aula a gente vai falar sobre o filtro where, como incrementar outros comandos junto com ele para melhorar a sua consulta no banco de dados. Então a gente vai rever o where, ver como buscar vários valores usando o in, buscar entre valores com o between, buscar textos parecidos com like e usar o AND e OR no seu filtro, beleza? Na aula passada a gente viu esse select asterisco from clients where id igual a 1. Então, isso retornou todos os clientes que tinham id igual a 1, certo? Vamos replicar essa consulta aqui. Beleza, é a Maria Silva. Se a gente for dar uma olhada na tabela, agora eu incluí vários registros para ficar mais fácil da gente entender o where. Então, quando eu filtro um, traz a Maria Silva. Aqui a gente tem um Gabriel Torres e o ID dele é o 9. Vamos ver se a gente traz ele quando filtra. Olha só, Gabriel Torres. E o interessante é que a gente pode filtrar por qualquer coluna. Na aula passada e agora a gente está filtrando usando só o ID. Mas, por exemplo, se eu quiser filtrar por nome, eu posso colocar Larissa Ramos. Colocar entre aspas simples porque é um texto. A gente só coloca sem aspas quando é número. Aqui, ó. O ID 14 é a Larissa Ramos. Se a gente colocar só Larissa, usando igual, ele não vai trazer nada. Porque não tem nenhum registro que o nome seja apenas Larissa. Tem Larissa Ramos, por isso que traz. E aí, se eu colocar o ID novamente e colocar o ID da Larissa, que é o 14, ele vai trazer ela também. Porque ela é a única com o ID 14 aqui. Certo? Então, é assim que funciona o where no seu modo mais simples. Agora, o in. O in permite que a gente busque vários valores, não só um, igual o where, tal coluna, igual a gente acabou de ver. Então, se eu colocar o where id in 1, 3 e 5, ele vai consultar todos os clientes que têm o ID igual a 1, 3 ou 5. Vamos ver. Aqui, ó, trouxe a Maria Silva, Ana Costa e Carlos Mendes, porque tem esses IDs. Eu posso colocar qualquer ID aqui, ele vai pesquisar só os que estão aqui dentro do IN. Se eu quiser trocar o 3 por 4, ele traz o 1, o 4 e o 5. Ou esse daqui por 20, ele traz o 5, 4, o 5 e o 20. Eu posso usar o IN em qualquer coluna também, da mesma forma. Então, se eu quiser trazer por nome, eu posso colocar. Ó, deixa eu só rodar aqui pra gente ver que nomes a gente tem. Tem Ana Costa. Então a gente pode trazer aqui, ó, entre aspas, simples. Ana Costa. Tem Igor Ferreira. Tem, deixa eu ver, Tiago Gomes. Aí, ó, trouxe os três registros. E se eu colocar aqui apenas Tiago? Um que a gente sabe que não tem, porque todos os nomes têm sobrenome. Ele só não traz, porque não tem. Então ele vai trazer os dois que ele achou. Se eu trocar esse ano aqui por 3, sabemos que não tem nenhum nome igual a 3. Então ele só vai trazer o Igor. Ah, e eu coloquei o 3 entre aspas simples também, porque ele só pesquisa se tiver em formato texto, por ser uma coluna em formato texto. No caso, se eu colocar o 3 sem as aspas, que seria em formato de número, aí dá erro.
Agora o between, ele busca entre valores. No caso, se colocar between 1 e 5, que significa entre 1 e 5, ele vai trazer todos os clientes que têm esse D. Então vamos ver, olha só, do 1 ao 5, todos. Se a gente mudar e colocar aqui 10, ele vai trazer todos do 1 ao 10. Se a gente colocar outro número aqui, colocar 7, ele traz do 7 ao 10. Agora, algo interessante é que dá para usar o between com texto também. Se eu colocar aqui, por exemplo, o nome em vez da coluna ID e Eduardo Alves, que é esse primeiro, e Helena, que é o último, ele vai trazer os mesmos registros. Se eu mudar aqui e trocar o Eduardo por Fernanda Dias, ele traz também os registros entre esses dois. Agora, o like, ele serve para buscar textos parecidos. Então, ele pega todos os clientes que começam com Maria, se eu usar essa porcentagem, que é o wildcard, depois do Maria. Então, tudo que começa com Maria e vem com alguma coisa depois, ele vai puxar. Vamos ver. Tudo que tem Maria. Se eu tirar e colocar Ma, ele vai trazer tudo que é Ma, ó. Marcos começa com Ma também. Se eu usar a porcentagem antes, é tudo que termina com o termo que eu colocar, no caso aqui Silva. E se eu colocar a porcentagem dos dois lados, é o que contém o termo, no caso aqui é Silva, em qualquer lugar. Então vamos ver, ó. Aqui é o que começa com Ma. Se eu colocar assim, colocar A, ele vai trazer todos que terminam com A. O, a sequência de caracteres da coluna toda, tá? Não é só o primeiro nome. Aqui é considerando o primeiro e o segundo. No caso, só o segundo que tem que terminar com A, porque ele é a última coisa que vem na coluna. Então, se eu colocar aqui vá, ele vai trazer Silva e Paiva, porque terminam com vá. Agora, se eu colocar ia e colocar a porcentagem dos dois lados, é tudo que tem ia no meio. No caso, a Maria, Fernanda Dias, Juliana, Natalia, todos os ia, ó, o Tiago, Viviane, ele trouxe. Então, assim você consegue fazer uma pesquisa bem mais ampla do que precisa, certo? E aí, por último, tem o and e o or. O and, ele acumula condições. Então, se eu for fazer aqui, ó, select tudo de clientes, where, id, between, né, que está entre 1 e 10, ele vai me trazer esses daqui. Aí eu quero só os que tá entre 1 e 10 e que o sobrenome termina com A. Então, vou colocar aqui, ó, and nome like A. Porcentagem A. Ele acumulou as duas condições, então ele vai trazer tudo que está entre 1 e 10 e que tem o final A. Se não tiver o final A, ele não traz, mesmo estando entre 1 e 10. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 e 6, porque esses todos terminam com A. Silva, Souza, Costa, Lima e Rocha. Então, qualquer duas condições ou mais que você queira colocar, é só usar o AND.
Agora, o OR, ele retorna registros que correspondam a uma das condições. Então, aqui, se eu trocar o AND por OR, ele vai trazer registros que o ID esteja entre 1 e 10 ou que o nome termine com A. Ele já trouxe muito mais registros. Então, no caso, ó, o 1, ele está entre 1 e 10. Aqui ele atende as duas. Aqui também. Ó, mas já o Eduardo Alves, ele não termina com A, mas ele está entre o 1 e 10, o ID. Fernanda Dias, a mesma coisa. Gabriel Torres, a mesma coisa. Aí aqui, ó, esses daqui, eles já passaram do ID 10. Não estão entre 1 e 10, mas o nome termina no A. Ferreira, Paiva, Moreira. Então, eles corresponderam a uma das condições. Dessa forma, você pode usar vários ORs também, quantos você quiser. Então, quanto mais opções você colocar, mais aberta vai ficar a pesquisa, porque maior vai ficar a chance de algum registro corresponder a uma dessas condições. Então, basicamente isso, e você pode usar também em qualquer coluna, da mesma forma o AND, qualquer coluna, qualquer condição. Dá para fazer uma hierarquia dessas condições também. Então, se eu quiser colocar aqui que o ID esteja entre 1 e 10, e aí eu posso colocar aqui and, aí aqui o nome termine com A, or nome like, eu não sei, o, acho que deve ter algum que termina com o. Então, dessa forma, ele vai trazer tudo que está entre 1 e 10 e nesse 1 e 10, todos os nomes que terminam com A ou com O. Ficou um pouquinho mais complexo. Mas olha só, ele trouxe só com A, porque eu acho que não tem nenhum nome que termina com O. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Mas, então vamos colocar que começa com J. Pronto, agora ele trouxe tudo que está entre 1 e 10, que termina com A ou começa com J. No caso aqui, o João Souza, ele atende as duas. Mas, se ele não tivesse o Souza, ainda assim ele entraria no resultado, porque ele começa com J. Aí dessa forma vai organizando o que está dentro do parênteses, o que está fora, para poder fazer meio que uma hierarquia das condições. Fechou? Por essa aula é só, espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e dar like e te vejo na próxima aula.